Bem, gente, vamos lá começar a nossa aula, então. Bom dia a todos, a paz do Senhor. Bom dia, Maria. Então, estamos no crente, né? Sem católico aqui, eu falo paz de Maria, não tem problema. Não tá gravando isso não, né, Sandro? Tá queimado. Né? Sabe-se lá, como é que vocês querem ser... Como é que você vigia, vai cortando isso. Como é que vocês querem ser saudados, né? Sei lá, sabe-se lá, né? Não sei, é paz de quem? Ah, Charlie, eu gosto de Oxóssi, Anção, Olodumaré, Batalá. Não, enfim, depende de vocês. Bom, gente, brincadeira à parte, só para o sono ir embora, né? Brincadeira à parte, só para o sono ir embora. Nós vamos continuar, então, aquela nossa pegada da nossa aula. Antes, deixa eu apresentar a vocês... trouxe mais 2 livros, só para apresentar a vocês, né? Eu ia trazer mais, mas não tem como, que eu trouxe projetor, aí fica peso demais, ficar carregando para baixo para cima, né? Fica leve, sai dele, eu sei quem tá aí, é o Nais. É o Nais. Entre os egípcios seria o Sete, né? É isso mesmo. E entre os gregos seria o Pan, né? Tá aí, sabe? Tá bom. Eu trouxe esses 2 livros, nós vamos trabalhar esses textos aqui. Daqui à direita minha, né? Nós temos a introdução ao Novo Testamento do Kimmel. Vamos trabalhar uma pegada apocalíptica dele, eu acho bem legal. É uma introdução ao Novo Testamento bem leve, dentro do olhar crítico, mas é bem leve, mas eu acho bem vantajoso para começar a pesquisa em torno dessa problemática chamada Apocalipse. E do lado de cá tem um livro que eu cheguei a mencionar ele aos irmãos, que é o livro do John Collins, né? A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica. Eu trouxe o dele, eu ia trazer o do Jonas Machado também, resolvi não trazer, o do Paulo também, resolvi não trazer. O Jonas Machado trabalha o imagético apocalíptico na tradição paulina, uma crítica bem interessante também, eu acho bem legal, a mística apocalíptica em Paulo. Bom, enfim, esse livro é sensacional, vamos trabalhar algum texto dele. E eu trouxe aqui uma resenha de um trabalho da Adele Collins, que eu cheguei a mencioná-la aos irmãos. E eu, inclusive, trouxe também, claro, em PDF, não tem como trazer um livro daquele tamanho, que é o Novo Testamento, São Jerônimo, lembra que eu cheguei a mencionar a vocês? Eu disse-lhes que a parte de Apocalipse desse livro, desse comentário bíblico, foi produzido pela Collins, ok? A não ser esse, só em inglês, e o resto são resenhas, isso aí, só isso, mais nada. Bem, esse livro dela, eu trouxe ele em PDF, nós vamos trabalhar algum texto dele, eu quero trabalhar o capítulo 12, que é A Mulher e o Dragão, é um texto que ela usa para falar da mística. Bem, lembrando, vocês pediram para eu falar sobre isso, então vamos trabalhar isso. À medida do tempo que tivermos, a gente trabalha isso. Vocês vão ver ela propondo, não só ela, não é só ela, propondo a questão da mística, né? Que nós chamaríamos de pagã e etc. Mas, enfim, a mística das concepções mitológicas no Apocalipse. Ela faz com as comparações, né, de alguns mitos no Apocalipse. Ok? De João. Bom, eu quero trabalhar isso com vocês aqui, o texto dela. Então, como eu disse a vocês, se a gente vai trabalhar algo mais complexo, vai exigir uma complexidade da aula também. Então, nós vamos ler alguns textos aqui, chatinho para valer, mas é importante para introduzir a vocês nesse campo de pesquisa do Apocalipse dentro da perspectiva histórica. Tudo bem? Para a gente não ficar só nessa questão profética ou supostamente profética, depende da linha de leitura de vocês. Mas ter um olhar histórico. Bem, eu não vou trabalhar Adele Collins agora, tudo bem? Agora eu vou fazer uma visão panorâmica com vocês das cartas às 7 igrejas da Ásia,
Vamos ter esse panorama, para não parecer tão chato, e depois a gente vai para a parte chatinha, ok? Lembrando que a minha perspectiva aqui, ela é um olhar histórico, mas eu vou ficar também localizado nos Collins para trabalhar o quê? Para trabalhar a mística, tudo bem? Ligada à literatura apocalíptica, tudo bem? Pode ser então? Então, quanto custa esse livro aqui? R$61, eu paguei 60, né? Deram R$1 de desconto. Esse aqui é novo, tem um velhinho lá, mas esse aqui é novo, né? Esse negócio de emprestar. Paulus. Eu não consegui achar ele no site da Paulus. Não consegui ver. Eu, hein? Eu busquei de forma e tem bastante lá, Tem bastante. Inclusive dessa coleção aqui de textos apocalípticos, acabar de lançar um do Paulo agora. Que é aquele professor de Apocalipse, é da Paulus. Aquele professor... Vigia, varão. Não, vigia, varão. Aí, ó, o outro tá querendo também. Gente, quando voltar aqui, eu posso trazer para vocês de encomenda, não tem problema nenhum. Lembrando que se vocês comprarem no dia 20, é 20% de desconto. Dá o quê? R$12. Todo dia 20 na Paulus. Olha eu fazendo propaganda para Paulus. Você corta esse negócio que eu não ganho nada para isso não. Todo dia 20 na Paulus tem 20% de desconto à vista. Comprou à vista, 20%. 20%. Não importa o que você comprar da Paulus, 20% de desconto na livraria da Paulus. Não no site. No site eu não sei se continua a promoção. Na loja eu tenho certeza. Tudo bem? Então, leitura, Kimmel e John Collins, a imaginação apocalíptica. Eu acho bem interessante. Bom, vamos dar uma olhada nessas cartas às igrejas da Ásia Menor. Só lembrando a vocês que a gente fala de sete cartas ou 7 igrejas, mas não é só 7. São 7 cartas. Tudo bem, 7 igrejas. Tudo bem, mas existiram mais igrejas ali nessa época. O motivo pelo qual foi direcionado apenas 7, aí existem inúmeras teorias para isso. Dentre elas, a questão da possibilidade de trajeto, ok? A facilidade de circular para outras localidades, as cartas. Bem, é só isso. Eram mais de 7 igrejas, não tem um número místico aí, não tem nada disso. Tá? Outra besteira, antes de eu entrar aqui, essa ideia de que, eu posso até apresentar isso para vocês, essa ideia de, são 7 cartas e são 6 períodos da igreja, e vemos no último período, período da igreja, da carta a Laodiceia e a Filadélfia. Ô gente, pelo amor do sangue de Israel, a gente já está grandinho para esse negócio, né? Mas eu ensinei assim, então me perdoe que você ensinou errado. Apocalipse, carta a 7 igrejas da Ásia. Até sair de perto desse negócio aqui. Localização. Bem, dá para vocês observar aqui a localização dessas nossas cartinhas, ou dessas nossas igrejas locais. Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira. Eu quero mostrar um negocinho para vocês em Tiatira. Uma análise histórica, bem rapidinho, daqui a pouquinho. Tá? Em Tiatira... Eu não sei, eu acho que sim. Pérgamo, Esmirna, Éfeso e, claro, aqui você tem de onde partiu, né? Segundo o relato bíblico, que é Patmos. Tudo bem? Então, Patmos, Éfeso, Esmirna, enfim. Éfeso, aqui você tem um monumento. Éfeso foi uma das grandes cidades dos jônicos na Ásia Menor. Vocês já sabem, obviamente, que os jônicos vão dar origem, é óbvio, né, a um dialeto do idioma grego chamado de jônico. E do jônico vai derivar-se o ático, que seria uma espécie de grego clássico. Okay? E depois, com a ruptela da língua, como todas as línguas sofrem as suas ruptelas porque a língua é viva, você vai ter um período do grego koiné, 330 antes a 330 depois de Cristo. E depois bizantino e, por último, moderno. Bem, isso não vem ao caso, só porque eu lembrei aqui. Os jônicos são os ressuscitadores, ou são os ativadores do que nós conhecemos como a
a áurea da cultura grega. Porque na época dos dóricos, dos eólicos, ou dos aqueus, os micênicos, os pré-micênicos, seriam os minoicos, as civilizações minoicas gregas, você não tinha uma cultura grega elementar como se tem a partir dos jônicos. Por quê? Porque eles eram brigões, eles iam brigando, aí você tem até aquela questão da confederação de Delos, onde a Atenas vai ficar famosa, enfim, bom. Éfeso foi fundada por colonos provenientes principalmente de Atenas, Ciro o Grande incorporou a cidade ao Império Persa e Alexandre libertou-a. Bom, aqui você consegue ver a região da Lídia, a região da Trácia, são tudo regiões, ok? E aqui você tem, obviamente, Éfeso. Éfeso possuía, aí você consegue ver as ruínas aqui, né? Eu estou na frente, ok. Éfeso possuía uma população total estimada em cerca de 400 mil a 500 mil habitantes. Era a quinta mais populosa cidade do Império. Só notinhas de rodapé mesmo. Adiante, então. Éfeso, durante os séculos 7 e 6 a.C., Éfeso e Mileto também, na Ásia Menor, são berço da filosofia. Claro, lembra, você está no século 7, século 6, o calendário está descendo, então você está no período daquilo que chamamos de período jônico-ático. Então, nesse período, você tem um auge, um aumento da questão filosófica, conceitual, cultural. A cultura grega, como nós a conhecemos, começa a tomar um corpo nesse período. Ela começa a ficar viva nesse período. Repetindo, porque você já tem as baixas das guerras. Okay? Aquelas brigas internas entre os gregos já estão se findando, já está menor essa loucura deles. Bem, em Éfeso existia um dos maiores teatros do mundo com capacidade para 25 mil espectadores. Mas você tem aí a imagem do teatro em Éfeso. Sua riqueza, contudo, não era apenas material. Nela se destacavam iniciativas culturais como escolas filosóficas, escolas de magos e muitas manifestações religiosas, obviamente. Muitas manifestações religiosas e manifestações que nós conhecemos como mística, manifestações místicas. E eu vou explicar depois porque eu estou dizendo manifestações místicas, ok? Quase, mas a questão é que quando se fala de mística, você pressupõe a mistura, né? Sim, sim. Mas quando se fala de mística, já pressupõe o que nós chamamos de sincretismo. Isso aí. E o mito pode ser só local, não necessariamente sincrético. Claro, por quê? A gente geralmente confunde místico com mítico. Mito vem de mítico, ok? Místico pressupõe sincretismo. Escola de magos e muitas manifestações religiosas, sendo a mais significativa em torno de Ártemis, a deusa do meio ambiente conhecida como Diana pelos romanos. Então você tem isso. Claro, mais à frente você vai ter o que nós chamamos de cultura greco-romana, que é a mistura do panteão grego com o panteão romano, de maneiras que você vai ter divindades equivalentes. Ártemis, repetindo, entre os gregos, Diana entre os romanos, mas são divindades equivalentes. Tudo bem? Novamente, Éfeso é dedicada a Ártemis, o maior templo nela encontrado por arqueólogos austríacos, com 80 metros de comprimento e 50 metros de largura. Seria mais ou menos isso aqui, mas isso é só figurativo.
Com o surgimento do cristianismo, Éfeso foi uma das primeiras cidades alcançadas pela pregação dos apóstolos. Inclusive, você vai ter um João que vai pastorear a igreja em Éfeso, que vai dar um problema nessa lambança dos autores bíblicos. É claro que eu não vou mexer nisso, porque vocês aprenderam isso com Belo aqui. Ok? São nomes parecidos, mas não necessariamente são os mesmos indivíduos. Já... Era um nome comum, assim como Jesus era um nome comum. Sim. O que define Jesus dos outros Jesus é o adjetivo, o Cristo. Isso aí. É isso aí. O filho de Davi. Isso aí. Agora, Jesus era comum, João era comum. Isso aí. Isso aí. Qual é a tribo de... Vamos lá. Jesus era a tribo de Judá, não é isso aí? Outro problemão, né? Mas vou mexer nesse negócio não. Eu ia futucar um trem aqui, vou deixar pra lá. Vamos lá. Ia mexer num negócio aqui que só dá problema. Carta, vai mudar. Carta à igreja em Éfeso. Pontos positivos. Vamos lá. Obras, trabalho, coisas que elas foram louvadas. Obras, trabalho, paciência. Provou os que diziam ser apóstolos. Ok? Aborreceram as obras dos ai meu Deus, um quadro agora. Nicolaítas. Essa palavra, o pessoal fica, o que é Nicolaíta? O que é Nicolaíta? Bem, isso é uma acusação que está sendo feita de forma codificada. Porque o que é Nicolaíta? Nicolaíta é uma equivalência em grego para Balaão do hebraico. A palavra Nicolaíta é uma palavra composta de Nik mais Laos. Nik mais Laos. Nik, eu estou chamando de Nik, mas tá bom, deixa assim. Seria uma espécie de... Tornou-se uma espécie de divindade, mas a palavra significa vitória. Inclusive de Nike, você vai ter a derivação desse termo para o inglês, Nike. Isso aí, foram rápidos agora vocês, hein? Isso, aquele desenho, tá. Voltando então. Quem seria então os Nicolaitas? Lembra? O que significa a palavra Balaão? O que significa Balaão? Balaão vai significar uma espécie de vencedor do povo. Aquele que vence o povo. Quem é Balaão? Balaão não é aquele que venceu, obviamente, que vencer aqui negativamente falando. O povo, a proposta dele não era essa? Não era essa? Quem são os Nicolaitas aqui? É uma referência daqueles que querem vencer, lembra vencer aqui igual a destruir? O povo. Isso seria os Nicolaitas. O que está acontecendo aqui? Uma acusação a um grupo religioso, cuja finalidade deles é o quê? Destruir o povo. Vencer o povo. Vencer, entre aspas. Ok? Ter vitória em cima do povo. Que é o que aconteceu com Balaão. Esses falsos apóstolos que João detona em Éfeso, as obras deles são obras nicolaítas, as obras como de Balaão. Você vai ter grupos religiosos ali, assim, grupo religioso assim. Claro. Então, óbvio, nós estamos fazendo o quê? Olhando o Apocalipse, agora rapidinho aqui, a partir de uma ótica histórica, entenderem que, eu já falei isso na última aula nossa, o Apocalipse ele tem as suas mensagens codificadas. É esse olhar que nós estamos tendo. Esquece a ideia profética, por enquanto. Já mexemos nisso, depois a gente pode futucar um pouquinho isso de novo, não tem problema. Mas notem que há um código ali. Se você desconhece do texto, a equivalência do texto grego,
e do texto hebraico, você não consegue pegar isso aí. Porque ele usa um equivalente em grego. É um equivalente em grego. Seria uma espécie disso, mas o termo melhor seria uma mensagem codificada. Porque quem entende da história sabe do que ele está falando. Você olha, se você não tiver a visão de conhecimento dentro daquilo que está sendo apresentado, você não tem nada. Sim, mas note que no caso da mensagem subliminar, existe uma ideia de que essa informação ela vai fazer parte de você de um jeito ou do outro. No caso aqui não. Aqui é uma mensagem codificada mesmo. Codificada para quê? Porque eles não querem que as autoridades peguem o texto e entendam que ele está fazendo crítica a eles. Vou mostrar isso a vocês quando olharmos Apocalipse capítulo 13. Conectando, obviamente, com o capítulo 15. Podemos dar uma olhadinha no 17 também. Vamos dar uma olhadinha nisso. Você vai entender que há uma acusação ao culto imperial, há uma acusação ao imperador que não pode ser feita. Essa acusação não pode ser feita abertamente. Então faz ela como? Codificada. Porque codificada quem vai entender? Só quem conhece daquilo ali. Claro. É uma maneira de crítica, Apocalipse é uma maneira de crítica. Sim. Para que as autoridades não reconheçam. Isso. Eles passam informação entre eles. Secularmente hoje é como o cara que faz, Gabriel Pensador. O cara ele tem uma fala criticando a política, ou criticando algo, mas em cima de uma linguagem que ele não se compromete. Não tem como a pessoa. Não tem como alguém basear naquilo que está falando. Não tem como a pessoa saber. Sim. Eles faziam isso para escondendo realmente isso. Exatamente. O escritor do Apocalipse está transmitindo uma informação codificada. O que está na frente, os símbolos, os números, a numerologia está ali. Mas o que está por trás disso, quem lê e não conhece, não vai entender. É óbvio. É óbvio. Então, repito, quem são os nicolaítas? São aqueles que querem destruir a igreja, vamos assim dizer, aqueles que negociam as verdades da igreja. Essa é a acusação. Essa é a acusação aqui. Ok? Mas, no caso aqui, aborreceram as obras dos nicolaítas. Isto é, eles não deixaram vingar as atividades dos nicolaítas. Ok? Adiante, então. Um problema da carta à igreja em Éfeso é que eles deixaram o primeiro amor. E essa acusação é feita a eles ali. Ordem. Lembrar de onde caiu, arrepender-se e praticar as primeiras obras. São orientações que são dadas nesta carta. Não é isso? Essa carta vai ter essas orientações. Consequência. Castiçal será tirado do lugar ou a oportunidade de comer da árvore da vida. Caso vocês não façam o que está estabelecido aqui, vocês perderão isso aqui. Pois não? Sim. Aí ele vai escrever nessa linguagem dele até chegar às igrejas só para escrito por outro escreve, ou do jeito que João escreve chega? O escritor, o redator, está criando a redação codificada. Ele mesmo cria a redação codificada. Ele quer dizer porque alteração. Não. Mas isso aí pode acontecer. Sim, a perseguição da época, João, é isso aí. Mas é por esse motivo que existe o código, devido à inflamação da perseguição. Vocês lembram? Quando é que essas cartas são escritas? Quando é que essas cartas são escritas? Melhorar. Quando é que o Apocalipse vai ser escrito, provavelmente? Quem está governando? Possivelmente Domiciano. Vocês lembram? Você tem duas classes de imperadores. Você tem a primeira classe de imperador, que são os Julianos Cesarianos, ou Júlios Cesarianos. E mais à frente, você vai ter a era dos Flávios.
Não é isso? A era dos Flávios. Começando com quem? Começando com Vespasiano, depois Tito e depois Domiciano, irmão mais novo do Tito. Tudo bem? Então, olha, lembrando que você tem um imposto que é pago pelos judeus. Os judeus pagam impostos devido às batalhas travadas entre judeus e romanos. E só o judeu que paga aquilo, um negócio que você não vê em local nenhum. Eles criaram um imposto exclusivo para os judeus. Domiciano, de forma aberta, está perseguindo-os. E o que eles fazem então em torno disso? Eles vão escrever as suas mensagens, vão exortar-se, vão orientar, vão ensinar e vão também alertar de forma codificada. Vão acusar o império, acusar o governo, acusar a dominação de forma codificada. Lembra, nós estamos fazendo um olhar histórico. A pergunta dele foi o seguinte, porque talvez não entenda. A revelação, no caso foi o próprio Jesus que falou acerca das cartas. Para análise histórica não tem isso. Não, sim, mas aí no caso eles querem saber se a revelação já veio de forma codificada ou o autor recebeu na tradução. Não, segundo o texto, não, de acordo com... Entendi. Daniel. Daniel, o que acontece? Segundo o texto, do jeito que o autor recebe, ele passa. Ele escreve do jeito que ele recebe. Isso de acordo com o texto. Então, não há modificação posterior a isso. É porque ele fala, escreve o que eu fugi. Sim. Isso aí. Então ele já teve o cuidado de supostamente camuflar o texto. Isso aí. Mas lembrando, ele já recebe essas informações assim. Porque lembra, o que ele está vendo? Dragão, chifre, cabeças, 7 cabeças, 10 cabeças, diadema. O que é isso na verdade? Essa mulher vestida de sol, esse menino... claro, eu estou fazendo luz do capítulo 12. Que negócio é esse? Isso é Maria. Isso é a igreja. Isso é Israel. Aí você vai criando coisas. Agora, vamos entender de fato isso, dentro do olhar histórico, que é a nossa leitura aqui. Claro. Então, por quê? Lembra, Apocalipse é mais um dos textos apocalípticos, dentre os muitos textos apocalípticos da época. Não é o único. Você tem vários outros apocalipses anteriores a esse apocalipse de João. É um dos. E tratando-se da igreja, você tem livros que são citados, de teor apocalíptico, que são citados no Novo Testamento. Mas você acha por que ele entra no cânon? Se vários livros apocalípticos... Mas aí é que está, não é um cânon. Cânon de qual comunidade? Essa é a questão, de qual comunidade? Porque você tem uma multiplicidade canônica. Lembram? O cânon que nós seguimos, nós protestantes, hoje nós seguimos, é o cânon chamado de cânon atanasiano, criado provavelmente no ano 367 e ratificado no ano 397. 30 anos depois, já é um motivo de a gente ficar, tem um negócio aí. Mas agora, o que seria essa canonização, se não a aceitabilidade desses livros? Mas observe, esses livros também foram questionados. Você quer? Tá, por favor. Claro, quer ver só? O Apocalipse, por exemplo, foi discutido. Dionísio debateu com relação ao Apocalipse, não aceitou o Apocalipse. Mais à frente, vamos falar de um mais famoso entre a gente, vamos falar de quem? Martim Lutero. Martim Lutero não tinha implicância só com a Epístola de Tiago. Martim Lutero também não gostava. Ele fez questão de dizer, o Químio vai mencionar isso.
Ele fez questão de dizer que ele não se sentia à vontade com o Apocalipse. Devido ao quê? Devido à fragilidade do texto. Ele não conseguia entender aquele texto. O que eu quero dizer com isso? Eu não caio aqui na ideia de que se é inteligível, se não é inteligível, se eu consigo entender ou não. Não é essa a questão aqui. A questão é, o Martim Lutero, um dos patronos do cristianismo, do protestantismo, ok? Um dos, né, gente? Porque fica focado só em Martim Lutero, pelo amor de Deus. Você tem de Martim Lutero um movimento. De onde Martim Lutero vem? Quer ver só? O que nós mais conhecemos como reforma protestante de Martim Lutero, você lembra de quem? Movimento Hussita, de John Hus. 100 anos antes. De onde John Hus vem? Olha a quantidade de movimento protestante que você tem. E Martim Lutero não é único. Martim Lutero ficou famoso no protestantismo alemão. Você tem, meu Deus do céu, a reforma suíça e por aí vai. Eu não vou entrar nisso agora. Mas voltando a Martim Lutero, um camarada importante para o protestantismo e que, está debatendo sobre Apocalipse. E não estamos, gente, não estamos muito longe não. Nós estamos falando de 5 séculos de distância da gente. O que leva esses homens, então, a questionar o teor desse livro? Exatamente isso, o teor do livro. Ok? Então, tá aqui, são 66 livros. Bom, vocês já passaram pelo Belo aqui, certamente, vocês não passaram pelo... Se vocês passaram pelo Belo e não conseguiram caminhar nisso, cuidado, Antônio está vindo aí. Bambu vai gemer. O pau vai quebrar, vocês vão ver o que eu estou falando. Entendeu? O negócio é mais grosso. Então, notem, o Belo já introduziu isso para vocês. Ou não já? Claro que já. Tenho certeza, faz parte do script dele, eu conheço o script dele. Faz parte do script dele falar dessas tensões. Sim, você... Claro, você não tem a concepção. Que texto é esse? Esse texto não é profético, mas ele tem um teor profético. Ele não é só uma reprodução da escatologia judaica, mas ele tem um teor disso. Ele tem uma aparência com os mitos, aspas, pagão. Eu coloquei aspas por quê? Porque depende da sua concepção de pagão. Ele não é histórico, mas ele relata a história. Que livro é esse? Que livro é? Quer ver só? Vamos ver aqui, o Collins, eu separei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar. Aqui, para o Collins, o Apocalipse, não só o Apocalipse de João, mas como os Apocalipse, página 400. O Apocalipse é um livro de teor poético expressivo. Porque ele não é necessariamente narrativo, é óbvio que não. Ele vem ele tem uma concepção, ele tem uma cara poética e expressiva. Então, que gênero é esse? Que livro difícil, complicado. Você tem aí um ciclo de acontecimentos, um texto que liga ao outro e fecha o texto anterior. Vou mostrar isso a vocês quando nós lermos aqui o esboço do Apocalipse feito pela Adele Collins. Hein? Não é cronológico os acontecimentos. É aí que tá, não é? Primeiro, só acontecimento de caráter futurístico. Dentro da perspectiva, olhando o Apocalipse como um profetismo, dentro do olhar profético do Apocalipse. É futuro, e ao mesmo tempo não é futuro. É uma realidade. Você percebe isso? As cartas às igrejas da Ásia Menor, elas esfregam isso na nossa cara. Lembrando, que não nasceu ali embaixo, né? A mensagem de Apocalipse é uma mensagem de esperança. Ela já vem lá de trás. Claro, Rafael. Vocês lembram que eu falei com vocês, cortando você rapidinho, Daniel, mas eu já vou te dar fala. Vocês lembram que eu falei com vocês que segundo o Foren e o Selling, a escatologia judaica nasce entre as 3 primeiras décadas de cativeiro? É ali, por quê? É exatamente o que o Rafael acabou de expressar. É a mensagem de esperança.
eu vou falar semana passada, né, porque eu dou aula semanalmente. Mês passado eu estive aqui e mostrei a vocês as características peculiares da literatura apocalíptica. Falei com vocês dos movimentos, porque o apocalipsismo não é um movimento, são vários movimentos apocalipsistas acontecendo com teor diferente um do outro. Olha só que dificuldade. Mas você tem uma conexão entre eles também, você tem uma espécie de reaproveitamento dos textos já conhecidos dentro do Apocalipse. Ó, eu vou mostrar a vocês aqui, esse redator João, ele aparece 4 vezes no livro como o autor é João. Qual João? Agora não. Hã? Agora não. Qual João? Daqui a pouco a gente vai futucar isso aí. Dentro de possibilidades também, não tem como ser taxativo. Mas observem, esse redator está aproveitando textos, por exemplo, do Daniel. Do livro de Daniel. Livro esse que vocês já sabem a possibilidade de quando ele foi escrito. Está aí no livrinho de vocês aí. Aí, Daniel, cativeiro babilônico lá. Para de conversa. Vocês já sabem da redação, do conteúdo escatológico deste livro, com certeza, da não cronologia desse livro. Um texto todo rateado. É um texto todo rateado. Capítulo 7, 6... Sim, claro. O que esses redatores estão fazendo? Eles estão compilando a escatologia. Eles estão compilando a escatologia judaica. Mostrando uma palavra de fé e esperança e também acusando o governo local. Porque lembra, onde nascem os apocalipses? Os apocalipses nascem como obras de um movimento apocalipsista. Ou dentre os movimentos apocalipsistas. E por que é que existem os movimentos apocalipsistas? Porque existe a escatologia, que é a fé, a vontade de mudança. E por que é que tem a vontade de mudança? Porque há a opressão. Todos os apocalipses têm dentro das suas conotações a mensagem de esperança, porque são reproduções escatológicas. E por que existe a mensagem de esperança? O motivo é porque existe uma opressão. Então, se eu estou sendo oprimido por um governo, eu quero crer o quê? Que Deus vai interferir, Ele vai se manifestar, acontecerá a parousia. Isso é verdadeiro porque Daniel estava sob opressão, estava cativo. Ezequiel estava cativo. João Sim, estava cativo. sim. Claro, o governo. Quem é o governo? Até o império me perseguindo. Vamos lá, eu vou também maximizar esse negócio, essa perseguição imperial também. Mas o que importa? Você tem um governo opressor, é isso que importa. Tem um governo opressor, o que eu quero? Que venha um governante diferente. Agora, esse governante, para trazer um governo diferente, não pode ser daqui. Ele tem que ser de lá. Porque daqui não daria certo, a menos que ele seja o quê? Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Filho do homem. Então, Charles, eu ia te falar, o Apocalipse ele é para a gente a forma que a gente vê ele. Se a gente vê ele como um livro codificado, nós vamos ter uma mensagem. Sim. Se nós olhamos como um livro profético, nós vamos ter outra mensagem. Sim, sim. Codificado, nós vamos ter uma visão Histórica. de alguém fazendo a crítica do governo. Sim. Sim, orientando também. Sim, mas mesmo ele sendo histórico, ele é de esperança. Mesmo sendo histórico, ele em si já pressupõe uma esperança, uma mudança. Se, claro! Aí com certeza. O imagético é outro. Com certeza. Claro. Todos, porque você lembra o quê? O que você tem? Só um momentinho. Você tem uma acusação e você tem uma fala de esperança. Sempre uma intervenção ou uma interferência divina. Por quê? Porque isso é uma reprodução da escatologia montada no cativeiro ou criada no cativeiro. Porque a cabeça da gente tem
Claro, você quer ver só? Você quer ver só? Olha como existe a mensagem de esperança. Mas qual é o problema dessa mensagem de esperança para lá? Gente, eu já estou também misturando os nossos assuntos aqui, mas como vocês estão interagindo, vamos interagir. Não tem problema nenhum. Depois eu retomo e digo o que nós estamos a falar. É que nós estamos numa saladinha, mas não tem problema nenhum. Vocês estão interagindo comigo, vamos nisso aí então. Vocês notem que é por esse motivo que o Multiman vai criar a ideia da teologia da esperança. Por que existe a teologia da esperança, então? Porque é essa expectativa do aqui e o agora. Porque como eu vou esperar uma mudança para daqui 1000 anos? Se 1000 anos eu não estarei aqui, a menos que haja a ressurreição. É por isso que você tem a perspectiva, olha só, realista da escatologia. O que seria isso? Seria você olhar que está caótico, é um olhar do sistema caótico em que se vive e fazer uma reflexão real. Já são as aplicações escatológicas. Uma reflexão real para aqui e agora. Como eu posso promover um reino diferente? Como eu posso promover uma mudança? Porque Jesus vem e o reino que eu espero desde a escatologia judaica está adiado, mas o reino está aí. Então você vive duas faces do reino. Só um momentinho. O aqui, o agora e o ainda não. Agora e ainda não. O reino está aqui, é chegado o reino de Deus, mas o reino ainda não está, porque o reino ainda virá. Sim, então você tem toda essa... Por quê? Você vive o aqui, o agora e o ainda não. Isso é o quê? Isso é uma escatologia realista. Mas qual é o desejo maior? O desejo maior é que Deus venha e implante o seu reino e que dissipa todo o mal, essa terra caótica que você vê com dardos e abrolhos, isso será purificado. Isso é escatologia, irmão. Isso será purificado, a morte não existirá, esse negócio de morrer, isso vai acabar. Tudo isso é uma reprodução do imagético, da fé, da esperança de um povo que está sofrendo. Todo povo que está sofrendo vai apontar uma direção de esperança. Essa direção de esperança é chamada de escatologia. O que seria a escatologia, então? Seria o estudo do fim. O que é o escatom? A escatologia estuda o escatom. O que é o escatom? O escatom é o fim das coisas. Que coisas? Do sofrimento, da tristeza. Não haverá mais choro, nem pranto. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Agora, isso não é uma conversa só do livro de Apocalipse de João. Isso é uma reprodução da concepção de esperança judaica. A prova disso, que você encontra essas menções que aparecem no Apocalipse nos livros proféticos. Rafael, senão ele dá um ataque. A expectativa, por isso que Jesus foi rejeitado. Porque a expectativa de Israel era um líder revolucionário. Ô meu irmão, pensa, claro. Alguém que vai me livrar do... Claro. Eu estou esperando um libertador. Estou esperando alguém que venha armar até os dentes. Aí chega um e fala assim, ó, o meu reino não é desse mundo. Não, então eu não quero tu não. Quando eles vieram para prender Jesus ali e Pedro saca da espada para matar ele de mal, Sim. No pensamento dos discípulos de Jesus agora ia começar o seu reinado, ia revolucionar, ia nos defender. Tanto é que quando Jesus fala que o reino dele não é desse mundo, é onde... Claro, Poxa, claro que... Claro. vai nos dar uma perspectiva futura, sendo que ele não vai fazer nada por nós. Mas é claro. Olha o desespero deles em Atos 1. Então, Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel. Sim, ué. Sim, aí você observa ali a resposta a essas três fases dessa pergunta aí. Você tem três caras nessa pergunta. Aí Jesus vai responder a eles no que diz. Claro, claro, claro. Mas note, ele não dá uma exatidão sobre nada. Ele deixa isso como? Aberto. Aberto. Ele dá uma expectativa presente e uma Sim. expectativa futura. Sim. A expectativa presente é o nosso estado. Temos que aguardar como se fosse agora, mas não é agora. Sim, mas isso já é nós fazendo teologia em cima disso. Nós cristãos fazendo teologia em cima disso. Mas sabe o que eu vejo? Sim. Que a mensagem é a mesma, o problema é o mesmo da época deles, a promessa é a mesma, só muda os personagens. Em parte sim, concordo com você, Daniel.
Pode sim. Só muda e vai ficar mudando. Sim, 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 sim. Tem que ter um olhar, o quê? Tem que ter um olhar a realista da escatologia. É necessário. Meu irmão, tira uma foto lá atrás, deixa eu fazer pose aqui. Vai, irmão, tira aí. Eu tô zoando. Vamos lá. Esmirna. A cidade de 5.000 anos é uma das cidades mais antigas da bacia do Mediterrâneo. A conquista da cidade pelos lídios, por volta de 600 a.C., trouxe fim a este período. Esmirna permaneceu como pouco mais que uma aldeia da Lídia e depois caiu. Claro. Esmirna, no primeiro milênio antes de Cristo, Esmirna era uma das cidades mais importantes da Federação Jônica. Acredita-se que Homero lá residiu durante esse período. Aí é claro que você já está reproduzindo então o período chamado período homérico na cultura grega. A cidade ficou conhecida como um dos portos mais importantes do mundo entre os séculos 17 e 19. 17 e 19. Hoje a cidade é conhecida por ser uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Aí você tem uma ideia. Atualmente, Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia, a pérola do Egeu. Aí você consegue ver por quê, né? É também considerada a cidade mais ocidentalizada da Turquia, quanto a valores, ideologia, estilo de vida e papéis de gênero. A carta da igreja em Esmirna, então olhando a carta. Problema, pobreza, perseguição e tribulação. Não muda muita coisa, né? Ponto positivo, fidelidade em meio às tribulações e pobreza. Pobre, mas rica da graça de Deus. Aleluia, né? Está arrebentado, morrendo de fome, mas você tem a graça de Deus, está valendo. Ordem, não temer o sofrimento. É claro. O que eu posso dizer para alguém que está sofrendo? Fica tranquilo. Claro, o Lula está vindo aí. Tá vendo aí? Mas aqui tem uns lulistas e tem uns bolsonarianos, hein? Já percebi. Tem mais não? Aí, ó, os lulistas aí, coitados de vocês. Não sou nenhum nem outro. Ô, gente, você sabe que o Bolsonaro tem um subnome, né, que é Messias. Então, consequências. Vocês demoraram, né? É o francês. Vamos lá, vocês demoraram, hein? Consequência. Receberia do próprio Deus a coroa da vida, liberdade do dano da segunda morte. O que seria então a segunda morte? Não. A condenação eterna. Vocês estão pensando em morte física, morte espiritual e morte eterna. Pérgamo. Existiu desde o século 5 a.C., mas apenas no período helenístico tornou-se importante. Gente, período helenístico, vocês sabem o que é? A dominação dos gregos, necessariamente os macedônios, e a implantação da cura, o levar da cultura, o levar da cultura para outras localidades. Macedônia tem o carro do Magno lá? Alexandre Magno. Não, tem um carro do Magno. Por ter sido sede da dinastia Atálida. Vamos lá. Possuía uma biblioteca de prestígio que perdia em importância apenas para a biblioteca de Alexandria. Sensacional, né? Sensacional. A tradição de Pérgamo foi tamanha que o seu nome batizou um material feito de pele de animais, cujo nome é Isto. No Monte Cônico, quase 300 metros acima do vale ao redor da cidade, vários templos foram construídos. Aí aqui você consegue ver a ruína de um.
Deuses gregos, sim, deuses gregos. Mas é claro, você vai ter mais à frente essa mistura entre a questão cultural. Eu vou mostrar, eu não sei se eu trouxe essa imagem para vocês, do culto ao imperador. No culto ao imperador, pasmem, aparece uma estatueta de Osíris, da Isis, da Isis. Receptividade do cristianismo no meio do caso desse. Isis Isis era uma deusa grega, egípcia, isso aí. Agora, o que tem uma deusa egípcia fazendo na Grécia. fazendo no culto ao imperador? Dominação grega, a princípio e depois romana. Poxa, você tem um culto ao imperador romano? O que tem a ver aí? Você ergue um templo ao imperador, um altar ao imperador. Esse altar tem chifres. Você lembrou de alguma coisa já, né? Esse altar, de novo, ó, esse altar tem chifres. Lembra? As bestas com chifre. Isso aí, gente. Agora a gente quer dar nome para cada chifre, né? Pérgamo tornou-se o centro de 4 seitas pagãs durante o século I, competindo com Éfeso. Bem, carta à igreja em Pérgamo, contexto. Habitava em um lugar onde estava, trono de Satanás. Pontos positivos, obras, permanecia fiel à fé. Problema, havia entre eles seguidores da doutrina de Por que isso aqui, gente? Olha, depois a gente vai ler os textos, deixa eu só adiantar. Depois a gente lê os textos. Ordem, arrependimento. Consequências, comeriam do maná escondido. Ganhariam uma pedra branca com um novo nome escrito. Isso aqui é muito lindo, esse negócio aqui. Essa nova pedra branca, esse novo nome escrito, isso aqui é muito lindo. Se der, eu trabalho isso com vocês na parte da tarde, tá? Tiatira, uma imagenzinha aí para vocês se situarem. Era um importante centro comercial na Ásia Menor e foi fundada para ser um posto militar. Sabiam disso? Estão sabendo agora, foram pregar sobre Tiatira. Tiatira, histórico legal. Foi destruída por um grande terremoto durante o reino de Otávio Augusto, 27 a.C., a 14 depois. Mas foi reconstruída com a ajuda do Império Romano. Tiatira era famosa pelo seu comércio e por sua produção de tecido, né? Incluindo o índigo. Aí são espécies de tecidos, tá? Ali, ó. Pronto. Segundo o livro de Atos Apóstolos, uma das comerciantes de roupas da cidade era uma mulher chamada Lídia, que conduzia negócios em lugares distantes. Atos capítulo 16, versículo 14. Quer ver isso? Rapidinho, Atos 16, 14. Atos 16, 14. Mas, professor Charles, nós... Pode, por favor. Uma das mulheres que nos ouviam era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. Ok. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Show. Então, por que é que a Lídia vendia, fazia essa transposição, até mesmo para Filipos, de tecidos? Porque a cidade era movida a isso. Isso aí. E para poder trabalhar no comércio, era necessário que o cidadão permanecesse a alguma guilda, sendo muito comum que os membros dessa associação participassem de festas dedicadas às divindades pagãs que
geralmente em orgias sexuais. Eu quero ser um comerciante, eu quero ter um prestígio na cidade. Quer ter? Quero ter. Precisa participar de alguma comunidade, de algum grupo. Ah, eu vou participar de um grupo. O que está por trás disso aí? Culto a alguma seita pagã, algum culto a alguma divindade. E qual é a base elementar desses cultos? Orgias sexuais. Claro, é o chamado culto à fertilidade. Que não são eles os criadores disto. Lembra Você lembra do Judá? Judá vai deitar-se com a... E ele entrega para ela o cajado, lenço e coisa e tal. Por que é que ele deita-se com ela com tanta facilidade? Tem um fundo histórico aí para explicar isso. Só que o nosso moralismo não deixa a gente aceitar essas coisas. Ah, você está me dizendo que é isso mesmo. Havia relações sexuais que faziam parte do culto à fertilidade. Era para que tivesse... Aí depende, né? Depende do desejo do camarada. Ah, eu quero filhos e filhas. Ah, e você teria que levar uma oferta e etc e tal. Ah, não. Eu só quero prosperidade. Ah, e você poderia ter relação com ela fora do tempo, não teria problema nenhum. Mas você teria que pagar ela. Porque ela era uma espécie de sacerdotisa / prostituta ritual. Esse negócio não é novo. A gente olha isso entre os gregos e os romanos. Não. Não mesmo. Tiatira é hoje a cidade de Akhisar, Castelo Branco, na Turquia. Ponto positivo: obras, caridade, serviço, fé, paciência. Últimas obras maiores que as primeiras. Eles estão evoluindo, estão melhorando. Problema: toleraram ensinos da... Ah, Charles, então existia uma mulher chamada Jezabel lá. É isso. Lembra? Eles estão usando termos codificados para falar sobre algo. Eles estão dizendo que uma mulher lá, que ela tem as mesmas características de uma personagem famosa na narrativa histórica chamada de Jezabel. Falar o nome dela para não sofrer. É claro, Mas, note, está sendo acusada. Ó, Jezabel, eu sei. Ô, gente, vocês não fazem isso, não? Hã? Jezabel da igreja ali. Não é? Você consegue falar sobre alguém de forma codificada. Tal. Você dá um detalhe sobre, sei lá... Por exemplo, você pega um pedaço da mensagem do camarada e usa uma frase que ele fez na mensagem para criticar ele depois e fica famoso aquele negócio, aquela expressão. É a mesma coisa. Ele vai chegar no meio de vocês e não vai entender nada do que está sendo dito. Mas você está fazendo uma crítica sobre ele. Ele nem sabe. Codificado. Aí. Se eles tinham isso, ô Daniel... Se nós temos isso, por que ali não vai ter? Talvez ainda mais, né? Ora, ali está claro, é expressivo. Ordem: arrependerem-se, guardarem a palavra até o fim. Consequências: tribulação sobre os adúlteros, ou poder sobre as nações. E claro, a estrela da manhã. Sardes, né? Os latinos iam chamar isso de o Lúcifer, né? Vocês vão receber o Lúcifer, fica tranquilo. Permaneça fiel, Sandro, que você vai receber Lúcifer com certeza. Para dar queimado! Quem sabe, eu tô com um negócio aqui sobre Lúcifer. Estou aqui, eu posto vocês depois. Sardes foi a capital do antigo reino da Lídia, sendo depois sede de uma província durante o Império Romano.
Olha aí. Pela produção de ouro, prata, pedra preciosa, lã, tecido, etc., se tornou próspera. Os lídios foram o primeiro povo antigo a cunhar, confeccionar moedas em caráter regular. Durante o período romano, pertencia à província da Ásia, mas nunca mais recuperou o seu prestígio. Aí ginásios eram construídos, templos. Olha uma sinagoga. Olha o templo a Ártemis. Claro, estão vendo aqui que esse templo é do 4º século antes de Cristo. Ártemis. Problemas. Aparência de que vivia, mas estava morta. Ô, gente, vocês estão conseguindo entender que esses problemas são acusações que o redator está fazendo a essas comunidades? Ele está dizendo que, ó, vocês só têm aparência. Inclusive no texto fala isso. Vocês têm aparência de que vive, mas estão mortos. Ele mostra alguma coisa positiva, ele faz acusações a pessoas que estão lá, ele faz acusações a ensinos lá de forma codificada. A acusação não, mas os indivíduos atrás disso estão tampados pelo código, pelo símbolo, ok? Mas ele faz acusações diretas, ou acusações diretas. A prática, ó, vocês parecem estar vivos, mas estão mortos. Eu nunca mais falei isso, não entendeu isso comigo, rapaz. Você está achando que você é quem, rapaz? Não, você parece estar vivo, mas você está morto. A maioria, né? Aí eu vou dizer, mas tem uns poucos que andam de branco comigo. Mensagem linda. O texto é bem claro. Mensagem linda. Depois a gente vai ler. Obras imperfeitas diante de Deus. Ponto positivo. Havia alguns que não contaminaram as suas vestes. Alguns. Ele está acusando quem então ali? Tem muita gente de veste suja nesse trem aí. Gente, o Marcos faz isso também. O Marcos faz isso também. O Marcos faz acusações diretas aos judeus de forma meio que codificada. O Marcos faz isso também. Ele vai falar que tinha gente com demônio dentro da sinagoga. Marcos faz isso. Você sabe que a estrutura de Marcos está no versículo 1 e do capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 de Marcos é a estrutura de todo o livro. Dali para lá ele vai desenvolver o que está anunciado no versículo 1 do capítulo 1. No primeiro versículo, né? Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o versículo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o versículo 1. E agora? Agora, a partir do versículo 2, ele vai provar o que ele acabou de dizer. Vai querer mostrar um Jesus que é Cristo, vai querer mostrar um Jesus que é Filho de Deus. Então a proposta dele é mostrar Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus, ele chama a atenção de um público. Cristo, ele chama a atenção de um outro público. Eu prometi falar isso com vocês. Não prometi? Vocês lembram que eu fiquei de falar aqui na última aula, depois do almoço, e não falei? Hoje, depois do almoço, eu falo isso com vocês. Aí a gente dá esse parêntese, porque não faz parte da nossa aula, tá bom? Depois do almoço, você me lembra. Temor me chora não. Eu prometi, eu vou cumprir o que eu falei. Vamos lá. Ordem, ser vigilante. Lembrarem dos conceitos básicos da fé. Consequência, Deus viria sobre eles como um ladrão. Ou Deus os visitaria de vestes brancas e seus nomes nunca seriam riscados do livro da vida. Filadélfia, mais conhecida, né? Filadélfia, como eu te amo. Filadélfia fica num vale aos pés de um platô montanhoso. A parte baixa e escura, no centro da imagem, mostra a área da antiga cidade. Aqui, ó. Os reis de Pérgamo fundaram a Filadélfia como um posto avançado do seu reino no 2º século a.C. A cidade estava localizada ao longo de uma importante estrada de viagem que ligava Pérgamo ao norte com Laodiceia ao sul.
Como outras cidades da região, Filadélfia prosperou através da agricultura e indústria relacionadas. A quê? A agricultura. O solo no vale era propício para o crescimento das vinhas, resultando uma importante produção. Os rebanhos que eram pastoreados na área supriam lã e pele para o tecido e produtos de couro. Nos textos do Novo Testamento, Filadélfia fazia parte da província romana da Ásia. A cidade foi devastada por um terremoto em 17 depois de Cristo. E por um tempo as pessoas viveram com medo de tremores, o que é óbvio, né? O trauma fica. Depois de ser reconstruída, foi chamada brevemente de Neo-Cesareia, durante o reinado de Vespasiano. Lembra? Vespasiano é quem? É aquele que vai dar início a uma outra liga de imperadores romanos, chamado de Flávios. Ok? Os Flávios. Foi também chamada de Flávia. Quem foi chamada de Flávia? A Filadélfia, ou Neo-Cesareia. Tá vendo aí? O pregador vai tirar onda agora. Quero falar sobre Filadélfia, também conhecida como Neo-Cesareia. Flávia. Também foi chamada por um tempo de Flávia. Aí se você está Vespasiano, já fala que ele é aqui. Vamos lá. Nome da mulher dele e a forma feminina de um dos nomes dele. Atualmente a cidade de Alacerri fica no mesmo lugar, construída sobre as ruínas de Filadélfia. Contexto: Deus colocou diante deles uma porta aberta que ninguém pode fechar. Embora tivessem poucas forças, guardaram a palavra do Senhor pacientemente. Não negaram o nome do Senhor. Essas são coisas que nós conhecemos sobre a igreja de Filadélfia. Ordem: guardarem o que tinham, pois o Senhor viria sem demora. E até hoje não veio, né? Coitada da Filadélfia. Consequências: os que vencerem seriam feitos colunas do templo de Deus. Colunas de quem? Vocês lembram? Gente, por trás disso aqui há uma informação histórica sensacional. Porque o judeu... Olha, eu vou falar isso aqui. O judeu sabe do que está sendo dito ali. Lembra? As duas colunas na frente do templo. A pressuposição aqui é essa. As duas colunas na frente do templo. Qual o nome das duas colunas? Vocês lembram? Jaquim e Boaz. Ele te fortalece. Nele está a tua força. Ele te fortalece e nele está a tua força, que é um dos significados de Jaquim e de Boaz. A questão não é só essa. A questão é, de que era feito aquelas duas colunas? De bronze. Se você pega o relato bíblico, lembra que eu falei que o escritor de Apocalipse, ele dialoga com os textos do Antigo Testamento? Eles dialogam com coisas já conhecidas ao público a quem ele está se dirigindo. Vocês lembram que eu falei sobre isso? Então, notem, as duas colunas na frente eram feitas de bronze. Se você pega o relato bíblico, que bronze era esse? Bronze de Zobá. Zobá. Quem era o rei de Zobá? Aí não se sabe se é um nome ou se é um título. Hadadezé. Hadadezé significa Hadade é meu ajudador, ou meu demônio ajudador. Zobá. Quem é que invade Zobá e saqueia o bronze de Zobá? Davi. Lembra que Davi doa o bronze de Zobá? Porque o bronze de Zobá foi para as finanças pessoais de Davi. Davi depois pega esse bronze, doa esse bronze para a construção. O Salomão pega exatamente esse bronze e vai fazer as duas colunas da frente. Claro, quem Salomão chama para isso? Irão de Tiro. Não confundir Irão de Tiro, artífice, com Irão, rei de Tiro. Pelo amor de Deus. Eu já vi o pregador cometer assim, umas gafes enormes em torno disso. Irão de Tiro, artífice, é um trem, é um indivíduo. Irão de Tiro, rei de Tiro, é outro trem.
É outro indivíduo. Isso. Mas o texto deixa bem especificado. E chamou o Irão que manejava... Sim, isso aí. Isso aí. Isso aí. Chama ele, ele vai fazer o quê? Vai pegar esse bronze que Salomão passou para ele, que o pai dele havia dado para a construção do templo, vai derreter esse bronze e vai fazer desse bronze as duas colunas da frente do templo. Jaquim e Boaz. Note, esse bronze chega em Jerusalém de uma forma, permanece em Jerusalém durante um tempo de uma forma, até que Irão de Tiro pega esse bronze, derrete esse bronze, purifica esse bronze, acrisola esse bronze, ok? Acrisola esse bronze e faz desse bronze a coluna. Qual é a questão aqui? Eu quero ser coluna? Quero. Então eu tenho que perder a forma que eu tinha em Zobá. Eu já até estou em Jerusalém, mas permaneço com a mesma forma de Zobá, não dá certo. Eu nunca serei coluna. Pegou? Isso. O Senhor te fortalece, nele está a tua força. Isso. Nele está a tua força. Então, voltando, repetindo. O bronze de Zobá perde a forma em Jerusalém. Ele chega em Jerusalém de uma forma. Mas para virar coluna, ele tem que perder a forma com que ele chegou em Jerusalém. Então nem ouço esses camaradas. Sei quem é, mas nem ouço. Para chegar no destino final do bronze, ele não ganhou, ele perdeu para chegar. Exatamente. Ele vai ter que derreter, tem que perder a forma. Perde a forma que tinha para poder ser moldado aquilo. Mais que isso. Alguns historiadores judeus vão dizer que uma bela imagem dentro de Israel era ao nascer do sol entre aspas, né? Quando o sol dava a cara, o reflexo do sol, lembra? A frente do templo, o pórtico, dava de direção ao leste, onde nasce o sol. O sol, ao nascer, batia o reflexo onde? Nas colunas. Então pareciam dois sóis verticais. Porque então para que servia aquelas colunas? Elas não eram para segurar peso, elas eram apenas para enfeitar e para refletir. Elas ornamentavam a frente do templo e refletia o brilho do sol na frente do templo. Olha que sensacional! Olha que sensacional. E lhes farei coluna no templo de meu Deus. Olha a promessa. Está ligada à concepção judaica. Deus vai me transformar como transformou o bronze de Zobá. É isso aí que vai acontecer com você mesmo. Eu serei algo permanente ali dentro. Serei. Não vai segurar peso porque o fardo é leve e o suave. Não segura peso exatamente porque a estrutura não é deles. Isso aí. E não fica sobre eles também. A estrutura do templo está aquém disso. Notem, teriam escrito sobre si o nome de Deus da Nova Jerusalém e o seu novo nome. Repetindo, teriam escrito sobre si o nome de Deus, o nome da Nova Jerusalém e o seu novo nome. O seu novo nome, que seria a sua nova identificação, a sua nova identidade. Bom, depois a gente pode mexer nesses segredinhos aí, mas aí tem que mudar a linha. Eu estou caçando. Tá aqui. Obrigado. Vamos aqui, a Laodiceia. Laodiceia é a mais encapetada, né? Não é? É a que mais apanha, é a que mais é criticada, a que a gente fala mal dela para valer. Laodiceia era uma pequena cidade situada no vale de Licos, na província da Frígia. Foi fundada pelo imperador Antíocos II, da Síria, no 3º século a.C., em homenagem à sua esposa Laodiceia. Seus habitantes eram sírios e judeus que vieram do exílio babilônico.
Mais tarde, em 190 a.C., a cidade ficou no meio de grandes rotas comerciais do Oriente e com isso enriqueceu muito. Laodiceia era famosa por 3 atividades essenciais: confecção de roupa de lã negra, fortíssimo centro bancário por causa do ouro que ali circulava, troca de moeda, e por uma escola de medicina que fabricava um raro colírio para a cura dos olhos. E ela vai receber a crítica exatamente em torno das 3 coisas que ela produzia. Ela produzia veste, ela tinha a produção, olha o Belo chegando ali, ela tinha a produção de o transportar de moedas de ouro, e vai ser chamada de pobre, e ela tem um fabricar de colírio, e vai ser chamada de cega. Não é isso? Por isso era abastecida pelas águas termais quentes da cidade vizinha de Herápolis, e as águas frias e puras de Colossos. Hoje, na região da antiga cidade de Laodiceia, estão as cidades de Lataquia e Denizli. Olha aí, Lataquia, bonitinha, né? Bonitinha, né? Caribe. É isso aí. Pensou rápido. Aí, isso aí é bonito, hein? Essa aí é bonita. Repreensões. Eram mornos, diziam-se ricos, mas eram miseráveis, pobres, cegos e nus. Vocês produzem lã, mas estão pelados. Esse negócio de mornos, tem uma mensagem, tem uma referência sobre isso. O senhor falou agora, depois ele passou o slide sobre as águas. Sim, exatamente. Tem a ver. Isso, tem a ver com isso, sim. Conselhos: comprar de Deus ouro puro e vestes brancas e ungir os olhos com colírio. Essa é uma acusação direta a que está sendo feita a essas comunidades. E há uma orientação, uma exortação aqui. Ordens: serem zelosos e arrependerem-se, abrirem a porta para Deus entrar. Que é a ideia? Eis que estou à porta aí. Voltando aqui. Então você tem o que aqui? Você tem do lado de cá elogio. Cadê você? Elogio, repreensão e ação. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes. Vamos dar uma lida no texto? Apocalipse capítulo... É isso, vamos começar a ler a partir do versículo 1. Pode sim. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, que o não são, e o não são, que tu os achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti verei, e te darei o seu lugar no teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Essa foi a leitura de qual carta? A igreja em? Isto. Agora vamos mais uma carta. Outra pessoa lê para mim. Hein? A igreja de Esmirna. Por favor. Ao anjo da igreja de Esmirna, escrevo: Isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu.
Reconheço da tribulação a tua pobreza, mas tu és rico, e as blasfêmias dos que dizem judeus, e não são, mas são sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que está para sofrer. Escutai, o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais provados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que vencer de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Essa carta que o senhor leu foi a carta à igreja em Esmirna. Note, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve. Quem é esse anjo da igreja aqui? A palavra anjo em grego é angelos. Angelos. Angelos é mensageiro. Quem é o mensageiro da igreja? O líder da igreja. O pastor da igreja. Ah, não, mas eu achava que era um anjo, ou está escrevendo o anjo que está naquela igreja, uma espécie de ser espiritual que está ali. Não, não, não. Anjo aí é o mensageiro. A palavra grega aí é angelos. E angelos é mensageiro. Mensageiro, então, é uma atribuição ao líder, ao pastor, ao presbítero. Só lembrando a vocês que pastor não é uma atribuição oficial da igreja. Pastorado é ministério. É por isso que nós temos nas Escrituras presbíteros que são pastores. Só olhar o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Sim. Isso aí, isso aí. Talvez em matérias como liturgia, homilia, essas coisas vocês podem pegar isso com mais detalhes, tá? Mas vamos lá. Isto diz o primeiro e o último. Deixa eu abrir o texto aqui em grego. Revelação. Capítulo 2, versículo 8. Isso diz o primeiro e o último. Versículo 9. Conheço as tuas obras, e tribulações, e pobreza. Eu sei as tuas obras, tribulações e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Quem são esses que são a sinagoga de Satanás, então? Aqueles que dizem ser judeus e não são. E esse povo está onde? Dentro da comunidade. Então você consegue perceber que essas falas são acusações para aquela comunidade? São alertas para aquelas comunidades? Adiante, então. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aí, olha como é que fecha. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Note, as cartas são fechadas como? Com uma dica. Quem tem ouvidos, ouça, o Espírito diz a igreja. E com uma palavra ao vencedor. Ao vencedor, ao que vencer. Ao que vencer o quê?
essas tribulações. Isso está em comum em todas as cartas. Tribulações. Por quê? Porque lembra? São cartas que estão sendo escritas para pessoas que estão oprimidas. Oprimidas devido a quê? Devido ao regime governamental. Isso aí. Todos terão uma recompensa. Essa é a questão. Desde que quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler mais uma carta. A igreja de Pérgamo. Lê pra gente, pastor. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva: essas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Calma. Olha o que está sendo dito aí. Olha a acusação que está sendo feita aí. Olha o que tem no meio desse grupo. Continue, pastor. Ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Depois nós vamos trabalhar esse detalhe, o que é essa pedra branca, tá? Eu quero mexer isso com vocês, eu acho que vai ser bem legal, tá? Vamos ter a questão histórica, vamos mais uma carta, eu quero a de Tiatira. Pois não. Sim. 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 Já essa carta que nós lemos agora, ela distingue, trazendo também a doutrina de Balaão. Sim. Sim. Porque é um grupo derivado do outro. É um grupo que só evoluiu a proposta. Por isso que estão intrinsecamente ligados. Estão ligados à mesma carta. É o mesmo grupo, a mesma comunidade. Entendeu? Então, porque uns têm um papel, os outros têm um outro papel. Um com maior intensidade, outro com menor intensidade. Mas ele usa trocadilho, é um trocadilho. É um trocadilho. O equivalente de sentido de Balaão para o equivalente de sentido das palavras Nike e Laos, que vai dar origem a Nicolaus ou Nicolaitas. Tiatira. Quem quiser ler pode ler para a gente, bem pausadamente, mas já pode ler. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve assim: declara o Filho de Deus, cujos olhos são como a chama de fogo e aos pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Calma, então já percebe que essa personagem ela é histórica. Não está se referindo a Jezabel diretamente. Está se referindo a uma mulher ali, naquela comunidade, que tem afeições de uma profetisa, que se diz profetiza.
Olha o nível de acusação. Sim, ele faz o link com lá, assim como ele fez com Balaão. Ele faz o link com o Antigo Testamento. Por quê? Porque a comunidade que está ouvindo essa leitura sabe do que ele está falando. Principalmente que ele vai falar da introdução dos ídolos, que foi o que Jezabel. Exatamente. Ela, sensacional a tua fala, Sandro. Ela vai ser a responsável em introduzir alguns outros cultos, ou dependendo do culto, a única coisa que ela fez foi inflamar esse culto mais em Israel. Apoiar esse culto em Israel. Então, o que ele está fazendo? Ele falou assim, do mesmo jeito, estão fazendo aqui. Tem alguém em nosso meio que está fazendo aqui. Eu tenho isso contra vocês. Porque vocês deixam isso vigorar no meio de vocês. Olha só que acusação pesada. Pois não, pastor? Não, mas aí não é a cidade. É aqueles que recebem a leitura. Não. A comunidade cristã, judaico-cristã, daquela localidade. Não é a cidade em si, e sim a comunidade judaico-cristã ali. A comunidade judaica, é por isso, lembra a questão do código? A comunidade... Isso, a comunidade judaico-cristã, certamente, meu pastor, a comunidade judaico-cristã, ao ouvir a leitura, saca na hora. Aí eu sei o que ele está falando. Se fosse um termo aberto a, assim, vamos dizer, a todos... Daria problema. Você tá doido. Daria problema. Porque no caso do romano, que não conhece a literatura hebraica, Sim. essa carta ele não sabe nem quem é Sim. Os gregos que ali moravam não entendiam o que ele estava falando. Mas eles estavam relatando algo. Mais um motivo porque tem o código. Porque as cartas seriam circulares. Porque ali você tem uma confederação de cerca de 20 cidades. E por que só 7 recebem escriturísticas? Só 7 é importante? Só 7 tem problemas? Ou só 7 tem motivos para serem louvadas? Claro! A 7 era um meio de chegar essa informação a outras. Isso. Essa é um ideal. Então, respondendo ao pastor, eu esqueci o nome do senhor de novo, pastor. Geandro. Pode ser Jesus? É mesmo? No exército eu chamava de Jesus. Jesus. Então, Jesus, pastor Geandro, não vai que ele não gosta desse negócio, mas, né? É mesmo? Então não vai ter problema não. Então, pastor Jesus, não vou esquecer nunca mais, né? Esse nome maravilhoso. Respondendo a pergunta do senhor, então, não que os habitantes dali conheciam da literatura, ou do teor da mensagem, e sim a comunidade que ali estava, porque a carta está sendo direcionada ao anjo daquela comunidade. Para que, por intermédio, quem é o anjo? O líder local. Para que esse oreudo que ali está, passe a informação para o povo. E por que é escrito para ele diretamente? Se você perguntar à comunidade cristã, ela te responde. Porque se Deus vier com pau de quina numa igreja, o primeiro que ele pega é o líder. Se vai começar a acertar as coisas, vai ser de lá para cá. É igual numa família. Se Deus for corrigir uma família, quem ele vai pegar primeiro? O barbudão, filho, vem cá. Ó. Pau! É claro. Depois o pau de quina vai para a mulher. Depois vai para o motivador de tal coisa. Porque geralmente a culpa ela é sempre exógena, né? Ou exógena, e nunca endógena. É sempre do outro, sempre está lá, nunca cá. Então, antes que vocês transfiram a culpa para a comunidade, toma aqui, ó, pau. Sim, não adianta. Os líderes aqui, que tem muitos líderes aqui, fique sabendo, se Deus chegar para corrigir, o primeiro que ele vai pegar com a ripa é tu. Por quê? Porque o mensageiro porque o mensageiro é o responsável pela mensagem. O povo será aquilo que o líder deixar ele ser. É por isso que o líder tem que corrigir o povo. Ele não se negocia.
Moisés, mas aí por que clamas a mim? Sendo que quem está clamando é o povo. Sem quem está clamando. Isso aí. Isso aí. Você quer ver um negócio? Você quer ver um negócio? O Moisés está descendo do monte com Josué. Josué, quando está chegando... Moisés está descendo do monte e esbarra com Josué no sopé do monte. Conta a história certa. E ele esbarra com Moisés no sopé do monte... E ao Moisés chegar e eles começarem a sair dali, o Josué fala, ó Moisés, estou ouvindo um barulho no arraial. Olha, barulho estou ouvindo. Parecia o quê? Culto. Deus está sendo cultuado. Moisés vira para Josué, fala, Josué, eu estou ouvindo um barulho, mas não é nem de quem venceu a batalha e nem de quem perdeu a batalha. É só um barulho que eu estou ouvindo. Quando Moisés e Josué chegam lá, o que está acontecendo lá? O culto ao bezerro de ouro, uma reprodução da divindade de Gósen, cujo nome é Ártemis. Apis, o boi Apis, Ártemis, o boi Apis está sendo reproduzido lá. Por que está sendo reproduzido? Aí quando Moisés chega para o Arão e pergunta, Arão, o que está rolando aí, boca aberta? O Arão fala assim, o povo, né? Na sua ausência, o povo. O povo. Então o povo ditou e você foi com o povo? Então agora você escolhe que lado você vai ficar, que o povo vai quebrar agora. Aí é onde acontece aquela ruptura na família, uns vão para um lado para o outro, outros morrem. Enfim, a grande questão é, o Arão foi moldado de acordo com a vontade do povo. Deus está nem aí, você vai escolher um lado, filho, porque a espada vai comer solta agora. Mais uma aplicação direta à questão de liderança. Líder não tem que ir por cabeça do povo, porque ele não pode ser marionetizado pelo povo. Eu não estou tendo uma fala antidemocrática, pelo amor de Deus, não entenda isso. O que eu estou dizendo é, não vai ter como você chegar para Deus e lançar essa desculpa. O povo, né? Que o pau vai quebrar do mesmo jeito. Moisés conheceu, Josué que não entendeu o que era. Mas, por quê? Porque parece culto, né, irmão? Tem cantor, os cantores estão lá, os músicos estão lá, então é a mesma música, são os mesmos cantores, os sacerdotes estão lá, o barulho está lá, mas tem um problema. Qual é? Deus não é o centro do culto, quem está sendo cultuado é Apis. Então não é culto. Parece culto, tem cara de culto, tem jeito de culto, tem cantor de culto, pregador de culto, ensinador de culto. Só tem um problema, não é culto. E não é culto por quê? Porque Deus não está lá. É claro, não pode faltar a oferta, não é verdade? Na batalha lá de Finés, trouxeram a arca e o povo estava fazendo um barulhão danado. A arca estava, mas não tinha nada que fazer, era apenas um barulho. Aí quando os filisteus ouviram, falaram, rapaz, pelo barulho, Deus dele deu seu no meio deles. Mas agora não tem como a gente correr mais. Vamos enfrentar eles. Se for para morrer correndo, melhor a gente enfrentar e vencer Israel, porque era só um barulho. Claro. Eu aceito Jesus. Barulho não vence batalha. Claro que não. E nem identifica culto, né? E nem identifica culto. Pode almoçar. É bom, almoçar é bom.